Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós estamos hoje dando início a uma pequena série de 4 domingos, onde nós vamos falar sobre os cânticos de Natal. É importante que nós, como cristãos, saibamos o que é o Natal. Assim como é importante que saibamos como é a Páscoa, o que é a Páscoa, e o que são todas as datas comemorativas, celebrativas do universo cristão. Porque desde que nós crescemos num lar relativamente religioso, nós acabamos olhando para essas datas no decorrer do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento como pessoas, apenas como um tempo de festa, de comer, de beber, de comemorar. Agora, no Natal, a gente fica preocupado aí com a chegada do Natal, a gente fica preocupado com presentes, com comida, com bacalhau, que Deus nos livre do bacalhau, né? A R$180 na promoção, que o Senhor nos livre desse mal, porque só Jesus, né, irmãos? Mas são preocupações que nós temos nesses dias, e são preocupações, até certo ponto, legítimas, porque nós queremos passar um tempo agradável com a nossa família, nós queremos dar o melhor ali para os nossos filhos, né? Quem é que não quer ver o sorriso no rosto de uma criança ao receber um presente? Uma coisa muito boa, muito satisfatória para nós, ver esse sorriso, essa gratidão no rosto das crianças, ver a família feliz porque a mesa está farta. Isso é muito bom, é maravilhoso, não há nada de errado com isso. Eu me lembro que eu e a minha esposa, certa vez, nós trabalhamos até 3 horas da manhã, ela colocando a massa no caixote e eu fazendo o reboco ali na parede, para terminarmos a nossa sala, para celebrarmos o primeiro Natal na nossa sala. E foi um momento tão feliz para nós, tão gostoso, tão importante na nossa vida. Então, não é que a gente despreze essas coisas, elas são boas, são importantes, têm o seu lugar, têm o seu valor, mas elas não podem substituir o lugar que Cristo tem em nossas vidas. Porque o Natal é Cristo, irmãos. A Páscoa é Cristo. Tudo é Cristo. Porque tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para Ele, né? Nele tudo subsiste. Todas as coisas existem e convergem para a pessoa de Cristo. Tudo é Ele, tudo diz respeito a Ele. Então, não podemos esquecer qual é o motivo da nossa celebração e quem é a pessoa principal a receber louvor e glória, né, nesses tempos de celebração. O Natal não é diferente. Então, o que nós vamos fazer aqui durante esses 4 domingos é olhar para a maneira como algumas pessoas receberam a possibilidade do nascimento de Jesus e depois como elas receberam a notícia do nascimento em si, né, como elas viram isso, o que isso trouxe ao coração delas e mais, o significado desses cânticos que mostra para nós qual é o significado do Natal em si. Então, é isso que nós vamos tentar aprender aqui, crescendo juntos, durante esses próximos 4 domingos. Né? E hoje o título da nossa mensagem, o subtítulo da nossa mensagem é Livres e Sem Medo para Adorar. É sobre isso que nós vamos pensar aqui, à luz do texto de Lucas. Nós não vamos ler o texto ainda, vamos fazer aqui uma pequena
introdução, né, com o ambiente em que o nosso texto está inserido. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, nós percebemos de imediato o cuidado e o zelo que Lucas teve de olhar os detalhes, descobrir todos os aspectos mais profundos e abrangentes das narrativas que outros evangelistas já haviam empreendido. Então, ele começa o texto já falando sobre isso. Olha, visto que muitos empreenderam o esforço de dar notícia sobre as coisas que aconteceram, né, a respeito de tudo que foi visto, testemunhado por pessoas, né, que andaram com Cristo, ou seja, testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu igualmente a mim importante dar também uma exposição em ordem, né, para que se tenha plena certeza das verdades em que se foi instruído. E aqui Lucas se refere a uma pessoa chamada Teófilo, que ninguém sabe ao certo se era realmente uma pessoa ou se é um representante do povo de Deus como um todo, mas, em princípio, seria um amigo dele, uma pessoa por quem ele nutria grande afeto e ele queria que essa pessoa tivesse um entendimento claro a respeito dos acontecimentos que envolviam o nascimento, a vida, a obra, a morte e a ressurreição de Cristo. Então, ele começa falando a respeito do anúncio do nascimento de João Batista. E você vai perceber que Lucas, ele trabalha no primeiro capítulo com o entrelaçamento do nascimento de Jesus e de João Batista ao mesmo tempo. Então, é quase impossível falar das circunstâncias do nascimento de João sem tocar em algum momento nas circunstâncias do nascimento de Jesus e vice-versa. Mas o nosso foco será realmente a parte que vai falar a respeito vai falar a partir do nascimento de João Batista. E daqui a pouco nós vamos ver. Mas, enfim, nos dias de Herodes, né, havia um homem chamado Zacarias. É como se Lucas começasse assim, um belo dia, né, quando Herodes ainda era rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, ele estava no templo servindo ao Senhor. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel, ou seja, ambos faziam parte da linhagem sacerdotal, tanto Zacarias quanto Isabel. Eles eram justos diante de Deus, eles viviam de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e de muita idade, ou seja, ela já era uma pessoa de idade avançada e ainda por cima era estéril. Então, impossível ter um filho nesse contexto. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia ali o seu sacerdócio, né, coube a ele a responsabilidade, por sorteio, né, do turno, como costume sacerdotal, no santuário do Senhor. Justamente naquele momento, ele recebe a presença de um anjo, a visita de um anjo. Né? Então, diz o verso 11, que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso, e quando Zacarias o vê, ele fica assustado, e o temor de Deus se apodera dele. Então o anjo diz, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Aqui, a história começa a ficar interessante, porque veja a notícia que o anjo deu para Zacarias. Zacarias, a sua mulher estéril, idosa, vai ter um filho, e você vai colocar o nome dele de João. Como é que você se sentiria diante disso, né, sabendo que a sua esposa é estéril, é idosa? Como você reagiria? Bom, você reagiria como Zacarias reagiu. Né? O anjo diz que ele ficaria feliz e alegre, e muitos ficariam contentes com o nascimento de João, pois ele seria alguém grande diante do Senhor, seria consagrado como nazireu, não beberia vinho, né? Cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus,
irá diante dele no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, como é que Zacarias reage? Como o anjo disse? Com alegria, felicidade? Não, ele reage com incredulidade. Né? Ele pergunta ao anjo, como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. É como se ele dissesse, como é que eu vou acreditar nisso? Se eu já sou velho, minha esposa é velha, e além disso ela é estéril, como é que eu vou acreditar? Basicamente o mesmo que aconteceu ali com Abraão e Sara, né? Nós já tínhamos visto outras situações semelhantes, e então o anjo diz assim, olha, eu sou Gabriel. É como se o anjo dissesse para ele, ô Zacarias, vou dizer quem está falando contigo aqui. Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus. Fui enviado para falar com você e lhe trazer uma boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque você não acreditou nas minhas palavras. E no devido tempo elas se cumprirão. Então, basicamente, essa aqui é a história. Né, de Zacarias, o povo esperava por ele, para que ele saísse do templo, e quando ele saiu mudo. E ele só se comunicava com as pessoas através da escrita, porque ele não podia mais falar. Né? Então, é muito interessante essa história, irmãos, ela é cheia de circunstâncias e detalhes que são muito ricos. Seria bom que você fizesse a leitura de todo o texto, do capítulo 1, pelo menos até o capítulo 2, você vai ver quanta riqueza e quanto aprendizado nós temos aí. Muito bem, diante dessa situação, não é, nós temos, depois o anjo vai à casa de Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Veja como as histórias se entrelaçam. O anjo anuncia o nascimento de João, depois ele vai à casa de Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Né? Maria, quando recebe a notícia, também fica bastante apreensiva, e ela vai visitar a sua prima Isabel. Versículo 39, naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, e quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, no caso João Batista, lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Olha quanta coisa que está acontecendo aqui. Primeiro, Maria certamente foi visitar a sua prima, né, porque ela sabia que Isabel já estava no 6º mês de gestação, e ela foi lá para lidar com Isabel. Nós vamos ver que Isabel não saía de casa boa parte do tempo da sua gravidez, então ela foi lá visitar a Isabel. E quando ela chega na casa de Isabel, que ela saúda sua prima, o que acontece? João Batista estremece no ventre da sua mãe. O anjo havia dito que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. E é interessante que Maria, agora, portadora da notícia de que ela será mãe do Salvador, não somente João se manifesta, mas também a sua mãe se manifesta reconhecendo que Maria será a mãe do seu Senhor, ou seja, do Salvador. Então tem muita coisa acontecendo aqui. E Isabel então exclama, bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, você percebe, tem muita coisa acontecendo num espaço de tempo muito curto na vida dessas duas. Imagina as conversas que elas tiveram, a alegria e ao mesmo tempo a apreensão que elas tiveram, as duas ali compartilhando as impressões que tiveram ao receber notícias tão gloriosas da parte de Deus. Uma era idosa e estéril. A outra
era novinha, solteira, e estava prometida em casamento a um rapaz chamado José. Aqui Mateus revela que quando soube da notícia, a primeira coisa que ele quis fazer foi dar no pé, como a gente dizia antigamente. Então, olha que situação. E esse aqui é o contexto básico do nosso texto, que nós vamos ler agora, e depois vamos orar. Ok? Versículo 67. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, ele agora falando para João já nascido, né? Será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, que é tão rica, que é tão desafiadora e também tão consoladora para nós. Nós te pedimos, ó Deus, que os nossos corações estejam agora abertos a receber a tua palavra, e em nome de Jesus nós repreendemos toda a ação do inimigo, Senhor, de tentar tirar de nós a possibilidade de ouvirmos com atenção e recebermos, ó Deus, no íntimo de cada um de nós, os efeitos dessa palavra. Que o Senhor possa trazer cada coração, cada mente aqui cativa a Cristo, que o nome do Senhor seja glorificado nessa manhã, através da pregação da tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Lucas é o evangelista do Espírito Santo. Nos 4 primeiros capítulos desse evangelho, nós vamos encontrar nada menos que 13 menções ao Espírito Santo, sendo que todas elas se encontram em momentos-chave da narrativa de Lucas. Quando algo muito importante está acontecendo, então, Lucas coloca a pessoa do Espírito Santo como sujeito das ações. Dentre essas passagens, nós ainda podemos destacar aquelas que mostram o Espírito Santo justamente como aquele que está enchendo o coração das pessoas, que está enchendo a vida delas da sua presença. E esse enchimento faz com que essas pessoas sejam portadoras de notícias, ou sejam instrumentos da parte de Deus para fazer coisas, para realizar coisas que são impossíveis aos homens. Primeiro, ali no anúncio que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, versículo 15 do capítulo 1, que nós já lemos. O anúncio a Maria que o nascimento de Jesus ocorreria porque o Espírito Santo estaria sobre ela, ou seja, o Espírito Santo a encheria com a sua presença, versículo 35 do capítulo 1. Ao receber a visita de Maria, nós acabamos de ler, Isabel sentiu o menino estremecer no seu ventre e ficou cheia do Espírito Santo, versículo 41, que nós acabamos de ler. O piedoso Simeão, que pela narrativa de Lucas foi a primeira pessoa a ver o menino Jesus, a ver nele o Messias de Israel,
então é apresentado como alguém cuja vida estava cuja vida estava no Espírito Santo e que fora movida pelo Espírito Santo para ir ao templo, justo no dia em que Maria e José levaram Jesus para ser circuncidado. Capítulo 2, 25 a 27. E em relação a Jesus, nós falamos recentemente aqui sobre isso, não é? O texto descreve dizendo que o Espírito Santo veio sobre ele na hora do seu batismo, 3:22, o encheu e guiou no deserto na tentação, 4, versículo 1, lhe deu poder desde o início do seu ministério terreno, versículo 14 do capítulo 4, e tudo isso se ligava à profecia de Isaías, que já preconizava, que já anunciava, por meio de um cântico, os atributos do Messias, Isaías capítulo 61. E aqui em nosso texto, Zacarias também está cheio do Espírito Santo. Então ele profetiza em forma de cântico, versículo 1, Zacarias, pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, ou seja, para Lucas, tudo que está acontecendo aqui, está acontecendo porque o Espírito Santo é o sujeito das ações. Então, assim como Isaías havia feito 1000 anos antes, Zacarias recita um cântico profético a respeito de tudo o que está acontecendo entre os capítulos 1 e 3 deste Evangelho. Então, é certo que ele jamais iria conhecer o que é descrito nesse cântico, a não ser pela ação e inspiração do Espírito Santo na sua vida. O que Lucas está pretendendo aqui, com esta citação abundante do Espírito Santo em todos os nossos momentos-chave, ele quer mostrar, irmãos, que a obra salvífica que está em curso aqui, cuja semente está na narrativa, né, que entrelaça o nascimento de João e de Jesus, ela é divina. Essa obra não é de homem. Não existe sinergia entre o homem e Deus. Não existe uma parceria entre o homem e Deus. O que existe é um evento que é patrocinado, que é realizado apenas e somente pela ação da graça e misericórdia do nosso Deus. A salvação do pecador acontece por obra, graça e poder da vontade soberana de Deus. E ponto. A participação do homem é apenas uma resposta adequada, e a única resposta adequada a esta atitude, a esta iniciativa de Deus de salvar o homem. Não existe outra atitude que não seja nos voltarmos para Deus em arrependimento, quebrantados diante dele. Os versos 68 a 70, nós vamos ver aí uma expressão de louvor muito rica da parte de Zacarias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Então, temos um cântico de ações de graças, que é conhecido como Benedictus, que é uma tradução para o latim da primeira palavra do hino profético, quando ele diz, bendito seja o Senhor. E por que Lucas diz que Zacarias profetizou? Porque nesse cântico ele traz duas características que são peculiares à profecia, que são o anúncio e a predição. Então, primeiro, ele anuncia várias verdades sobre esta salvação que havia sido prometida no passado e que agora estava se revelando. A primeira verdade é que esta salvação fazia parte dos anseios mais profundos dos fiéis do passado, dos crentes do passado, daqueles que viviam uma vida consagrada a Deus e que esperavam que esta salvação se manifestasse ainda nos seus dias. Não é? Do que Zacarias está falando? Ele está falando dessas coisas. Né? Nós vamos aí olhar para os versos 68 e 69 que acabamos de ler, e nós vamos encontrar várias palavras e expressões idiomáticas que são próprias do Antigo Testamento. Zacarias era um homem do templo, ele era um sacerdote, portanto, ele estava sempre em contato com as Escrituras do Antigo Testamento. E nós percebemos aí uma série de expressões e palavras que estão relacionadas a estes textos antigos. Né? Esta frase,
quando ele vai dizer aí, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, essa primeira frase, ela está diretamente ligada aos Salmos. Por quê? Se você olhar, os Salmos são divididos em 5 livros. E no final de cada livro dos Salmos, né, basicamente em todos essas terminações, esses finais, a expressão é, bendito seja Deus. Mas existem 2 salmos, em especial, o 41, verso 13, e o 106, 48, que termina justamente com essa frase completa, bendito seja Deus, seja o Senhor, o Deus de Israel. Exatamente o que Zacarias está dizendo aqui. Depois você pode ler Salmo 41, verso 13, que termina o primeiro livro, né? E Salmo 106, 48, que termina o penúltimo livro. Então, é uma linguagem típica dos Salmos, né? Nós percebemos que Zacarias, ele não faz isso por acaso. Com essa forma de louvor a Deus, a primeira coisa que ele quer deixar clara é que ele está falando sobre coisas que vêm numa sequência, numa continuidade da antiga aliança. Agora, a nova aliança vai dar continuidade a tudo que havia sido prometido no passado. Então, convém que nós atentemos aqui para um detalhe muito importante, meus irmãos. E esse detalhe é o seguinte, todas as vezes que essa expressão aparece nos Salmos, ela está ligada à expectativa e à promessa de uma ação libertadora ou provedora de Deus em benefício do seu povo. Olhe comigo aí apenas o capítulo 41, verso 13. Volte comigo aí aos Salmos. É um salmo de Davi, é a oração de um homem que precisa de cura e de restauração. E nesse clamor, ele diz, Senhor, compadece-te de mim. Depois, ele vai dizer, tu, porém, Senhor, compadece-te de mim, versículo 10, e levanta-te para que eu lhes pague segundo merece, levanta-me para que eu lhes pague segundo merece. Ele está falando da ação dos seus inimigos contra ele. Com isto saberei que te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. E aí ele termina, versículo 13, bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Ou seja, sempre que esta expressão aparece nos Salmos, ela está ligada, dentro do corpo do Salmo, a um anseio por libertação ou pela provisão de Deus, de algum benefício em prol do seu povo. É uma expectativa que existe aqui nesse contexto. E essa é exatamente a tônica transmitida nas palavras de Zacarias. Veja que ele fala sobre Deus visitar, redimir e suscitar plena e poderosa salvação, né? Conforme nós vemos aí no verso 68, segunda parte, porque visitou, redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. A palavra redimir tem justamente o sentido de libertação, redenção. Em que sentido, né, que nós podemos ver isso, nesse contexto aqui? No sentido espiritual. A redenção que Deus está trazendo agora não tem a ver com o reino físico, imbatível, né, que subjugará a Israel todos os seus inimigos. Não, é um reino espiritual. E é isso que os líderes religiosos daquele tempo não entenderam, porque eles esperavam algo físico, literal. Não, mas não é isso. É mais do que isso. Trata-se de uma redenção espiritual que acontece na alma do pecador e o torna livre do jugo do pecado. A diferença é que agora isso não é mais uma expectativa ou uma promessa, e sim o cumprimento da promessa. Por isso, Zacarias está cantando, ele não está simplesmente pregando, ele está louvando a Deus pelo que já está acontecendo. E aqui uma palavra que também é bem frequente no Antigo Testamento é o verbo visitar.
que não é uma palavra comum no Novo Testamento, embora ela ocorra, mas ela não é muito comum, e nesse sentido ela só acontece em Lucas e também no autor aos Hebreus. Mas nós vamos encontrar lá abundantemente no Antigo Testamento, depois você pode conferir, Levítico 18, 25, Jó 7, 18, onde Jó pergunta, o que é o homem para que tu o visites? Né? Salmo 8, versículo 4, que faz a mesma pergunta, Salmo 80, versículo 14, só para citar algumas poucas ocorrências. E na maioria das vezes, essa palavra aparece no sentido de lembrar, de se importar. É como se estivesse perguntando, Senhor, por que o Senhor está se importando conosco? E aqui Zacarias está fazendo uma afirmação, ele está dizendo, porque Deus visitou, Deus se importou, Deus se lembrou do seu povo e o redimiu. Esse é o sentido. Não é? Então, nós olhamos para o significado dessas palavras e percebemos o quão rica é a composição de Zacarias. E por fim, o verso 69, quando ele vai dizer aí que o Senhor suscitou plena e poderosa salvação, né, nas versões antigas e mais próximas do hebraico, diz que o Senhor nos ergueu um chifre de salvação, que é uma coisa estranha para nós, né? As Bíblias antigas tinham esse hábito de trabalhar muito com essa palavra. Por exemplo, a Bíblia King James traz lá no capítulo 92 dos Salmos, versos 10, tu reergueste como chifre de búfalo a minha fronte, derramaste sobre mim óleo balsâmico e revigorante. Ou seja, o chifre aqui é o quê? É um símbolo de poder, de um poder que tem a capacidade de promover grande destruição. Como é que o Zacarias aplica isso daqui? Da mesma forma que se aplicava nos Salmos. A profecia fala do poder que essa salvação teria, de destruir todos os inimigos que pudessem impedir a realização da salvação que Deus está trazendo. Ou seja, o Senhor ele ia remover todos os obstáculos, destruir todos os inimigos, tirar todo o empecilho do caminho, para que a sua salvação se cumprisse plenamente, do princípio ao fim. Nada impediria que essa salvação pudesse acontecer. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Louvado seja Deus. Então, essa é a primeira verdade. A segunda verdade que nós percebemos aqui, que é anunciada pelo cântico profético de Zacarias, é que esta salvação poderosa está ligada à chamada esperança messiânica. Né? Definindo de forma bem simples, a esperança messiânica é um tema que constitui o fundamento da teologia dos Salmos e Profetas. Se nós olharmos com atenção e fizermos uma leitura sobre essa ótica, nós vamos ver que havia expectativa pela chegada do ungido de Deus, e ela vai se cristalizando com o passar dos anos no coração e nos escritos dos profetas, né, e também nos Salmos. Então, esse Messias que viria, esse ungido de Deus, seria aquele cuja vida e os feitos trariam cumprimento da promessa feita a Davi. E nós vamos, mais uma vez, a 2 Samuel 7, 12 a 16. Eu acho que já citei esse texto aqui pelo menos umas 1000 vezes na igreja, mas sempre vamos ter que voltar a ele, porque tudo tem a ver com ele. Então, 2 Samuel, capítulo 7. Chegou lá? Versos 12 a 16. Deixa eu explicar só rapidamente o contexto aqui, para a gente entender o significado. Davi queria construir uma casa para Deus, mas Deus disse para ele, Davi, você não pode construir uma casa para mim. Eu é que vou construir uma casa para você. Né? Então, essa casa tem o sentido de dinastia. No versículo 12, o Senhor diz, quando seus dias se completarem,
e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas as palavras e conforme toda a visão, assim Natã falou com Davi. Louvado seja Deus. Como Pedro diz ali na sua pregação em Atos capítulo 2, nós sabemos que Davi morreu, que ele foi sepultado, que Salomão, que foi seu sucessor, morreu, foi sepultado, e todos os reis de Judá, descendentes de Davi, consequentemente, viveram um tempo neste mundo, morreram, foram sepultados e os seus reinos foram apagados. Não apagados porque eles estão registrados na Bíblia para nossa memória, mas em termos históricos, eles deixaram de existir. Então, que reino é esse que não passaria? Que reino é esse que não teria fim? O reino do Messias. É sobre esse reino que Zacarias está falando aqui, por isso ele menciona a casa de Davi. Né? É nesse sentido, então, que essa expectativa teria cumprimento, porque essa promessa feita à casa de Davi só poderia ser cumprida na vida do seu descendente mais importante, que é o Senhor Jesus. É por isso que Mateus, no evangelho que nós estudamos até semana passada, logo no início, ele liga a pessoa de Jesus à pessoa de Davi. Então, nós vamos perceber aqui, né, que Lucas trabalha com a mesma perspectiva. E o primeiro cântico que nós vamos ver aqui, e o cântico de Zacarias é justamente o cântico em que nós vamos ter essa primeira relação estabelecida de forma bem clara entre o cumprimento agora, né, da vida de Cristo, na vida do Messias, e a promessa feita no passado ao seu antecessor Davi. Então, o termo casa de Davi, como falamos, deve ser entendido como dinastia, e mais uma vez, veja como as promessas de Deus se cumprem plenamente. Louvado seja o nome do Senhor. Acima de tudo, irmãos, Zacarias está falando então do Messias, e ao longo dos séculos, essa mensagem do rei messiânico foi sendo cristalizada e anunciada pelos profetas vez após vez. Nós podemos ver, por exemplo, no Antigo Testamento, no Salmo 132, versículos 10 a 18, depois você pode conferir. Essa promessa é repetida, e ela vai sendo repetida a cada tempo, por cada geração, trazendo sempre o renovo dessa expectativa, dessa esperança. Agora, nos dias da nova aliança, ela vai sendo revelada pela ação do Espírito Santo e posta nos lábios de homens como Zacarias. Louvado seja Deus. É interessante perceber que o evento que acaba de acontecer aqui, irmãos, é o nascimento do filho de Zacarias. Portanto, seria esperado que o cântico de Zacarias, se é um cântico de ações de graças, começasse falando de quem? De João. Senhor, te agradeço por esse menino que o Senhor me deu na minha velhice, minha esposa. Não. Ele não começa falando de João. Ele começa falando de Jesus, do Messias. Por quê? Porque ele está sob a inspiração do Espírito Santo. Então ele inicia com o que é mais importante, falar do Messias, do Cristo para o qual João deveria preparar o caminho. Mas quais seriam as implicações dessa poderosa salvação? Nós vamos ver aí os versos 71 a 75. Ele diz, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança, da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adoremos sem temor, em santidade e justiça, diante dele,
todos os nossos dias. Você percebe aqui outra relação com os salmos que nós citamos, que é essa fala que se repete lá também sobre a ação de Deus para nos libertar dos nossos inimigos. Então, aqui, duas coisas são importantes e eu quero destacá-las, né? E a primeira dessas implicações da poderosa salvação que há de ser trazida seria a libertação. Como nós já havíamos antecipado aí no verso 71, de novo há uma clara ligação com o Salmo 106 e com o 41 que nós vimos também, onde nós lemos, versículo 10 do capítulo 106, diz que o Senhor salvou-nos das mãos de quem os odiava e nos resgatou do poder do inimigo. Também já antecipamos aqui que essas palavras devem ser interpretadas no sentido espiritual. A linguagem é carregada de elementos antigos que nós vamos encontrar em muitos momentos no Antigo Testamento, né? E lá se imaginava que o cumprimento seria literal. Mas com a luz que Cristo trouxe para nós e para o texto do Novo Testamento, nós entendemos que o grande inimigo do ser humano não são os babilônios, não são os assírios, não são os romanos. O grande inimigo do homem é o pecado. Por que Israel, o reino do norte, foi levado cativo pelos assírios? Porque pecou contra Deus. Por que Judá foi levado cativo para a Babilônia e lá permaneceu por décadas? Porque pecou contra Deus. Por que Israel dos dias de Jesus estava sob o domínio romano? Porque pecou contra Deus. Por que nós sofremos, irmãos, de todo tipo de sofrimento nessa vida? Por causa do pecado. O nosso grande inimigo não é o nosso vizinho, não é o nosso patrão, não é o nosso funcionário. O nosso grande inimigo não é o governo, por pior que ele seja. O nosso grande inimigo é o nosso pecado. Ele é o nosso grande inimigo, porque ele tem o poder de nos fazer tropeçar durante toda a vida e nunca chegarmos ao conhecimento de Deus, se o Senhor não quebrar o poder que o pecado tem sobre nós, se Ele não destruir esses grilhões, essas cadeias, e não nos conceder a fé para a salvação, nós estamos condenados, porque não há poder que destrua o pecado, a não ser o poder de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o seu verdadeiro inimigo não está fora de você, está dentro de você. Seu inimigo não são seus familiares, não são seus irmãos em Cristo que congregam com você na mesma igreja. O seu grande inimigo está dentro de você. E todos os dias de manhã, quando você acorda, você olha para ele no espelho. E essa luta que nós devemos travar contra os nossos inimigos é então uma luta contra nós mesmos, contra as paixões vaidosas dos nossos corações, que nos afastam do propósito e da vontade de Deus. Então o pecado é o nosso grande inimigo, irmãos. E o seu domínio sobre a nossa mente, o nosso coração, quando nós vivemos sem Deus, essa é a nossa tragédia. É evidente que não podemos descartar também, né, o outro inimigo perverso, acusador, que também aprisiona muitas vidas sob o seu domínio, mas esse inimigo, se nós nos levantarmos com autoridade no nome de Jesus, eles têm que sair e ir embora. Mas o pecado não sai tão facilmente de dentro de nós. Porque em muitos momentos das nossas vidas e em muitas circunstâncias, esse pecado está ligado a coisas que nós gostamos, que nos trazem prazer e satisfação, que nos trazem contentamento. Você entende isso? É fácil lutar contra o pecado quando nós estamos falando da enfermidade que ele traz, da restrição, né, de recursos financeiros, da maneira como ele
motiva outras pessoas a se levantarem contra nós, é fácil a gente orar e dizer, Senhor, liberta esse miserável pecador, para que ele não fique me perseguindo. Mas a dificuldade, irmãos, é quando o pecado está ligado a coisas que nós gostamos, que nós temos alegria em fazer. Quando ele está ligado à nossa vaidade, ao nosso orgulho, ao nosso egocentrismo. Essa parte é muito difícil ser vencida. Ela foi derrotada definitivamente na cruz do Calvário, mas a nossa natureza permanece conosco e nós temos que lutar contra ela todos os dias, mesmo assim. Porque o impossível Cristo fez na cruz. Mas o que é possível, nós temos que fazer diariamente. Entende? A segunda coisa importante nesse aspecto, né, das implicações dessa grande libertação, dessa grande salvação que o Senhor trouxe, além da libertação, é que nela se cumprirá também a promessa que foi feita na aliança com Abraão, versículos 72 a 73, lembram aí, olha, do juramento, numa santa aliança que foi feita com o nosso pai Abraão. Por misericórdia, o Senhor se lembraria da aliança feita com os antigos, baseada na promessa feita a Abraão. Zacarias chama de santa aliança. Por quê? Santa no sentido de ter sido proposta por um Deus que é santo, cuja retidão de caráter e perfeição do seu ser jamais permitiriam que a sua promessa fosse quebrada sem que ela se cumprisse plenamente. Por isso, como diz o autor aos Hebreus no capítulo 6, além de fazer a promessa a Abraão, Deus também se interpôs com juramento, para que por essas duas coisas, promessa e juramento, nós pudéssemos ter uma âncora em nossa alma, bem firme, de que Deus não falhará em cumprir as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que fique bem claro, é o que está sendo dito aqui, que Deus vai cumprir o que prometeu. Ele não vai falhar. Por essa razão, irmãos, quando Jesus declara na cruz está consumado, isso significa muita coisa. Muita coisa, anos e anos e anos e anos de história, de promessa, de alianças, que Deus trouxe através dos tempos, confirmando tudo isso. Então, significa que ali se cumpria absolutamente tudo que havia sido firmado em aliança e prometido no passado, na história do povo de Deus. Ou seja, tudo está consumado. E por fim, essa salvação poderosa ainda traria plena liberdade para a adoração a Deus. A libertação dos inimigos traria liberdade de adoração sem temor. Sem temor. E aqui o texto deixa mais claro que o grande inimigo a ser vencido é o pecado. Por quê? Porque a consequência final dessa libertação seria a adoração em santidade e em justiça. Por quê, irmãos? Porque a nossa relação com Deus muda radicalmente quando Cristo vem e nos liberta. Nós não sentimos mais medo de Deus, não temos mais medo da sua ira, da sua punição, não temos mais medo de ir para o inferno, mas agora sentimos uma alegre liberdade na sua presença, no seu amor e na sua graça. Então somos movidos em santidade e justiça, adorando a Ele. Por quê? Porque esses dois atributos, eles são atributos divinos, que só podem ser manifestados em nós a partir do momento em que nós somos libertados do domínio do pecado e o Espírito Santo passa a viver em nossas vidas. Então, o Espírito Santo opera os seus frutos de justiça através das nossas vidas. Então, irmãos, adorar em santidade significa isso, pertencimento. Nós pertencemos a Deus, somos separados para Ele.
separados para uma vida com Ele, uma vida de comunhão com Ele, enquanto a justiça fala do efeito da presença do Espírito Santo em nós, porque nós vamos crescendo com Ele na prática de obras de justiça. Então veja que tudo aqui tem uma relação, não é, direta com a pessoa do Espírito. E até aqui nós temos falado apenas sobre a primeira peculiaridade desse cântico profético, que o torna profético, na verdade, que é anúncio, o anúncio de verdades antigas que agora estão se cumprindo no Messias. Mas agora vamos considerar a segunda peculiaridade, que é o seu caráter preditivo, versículos 76 a 77. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados. Irmãos, todos os presentes à cerimônia de circuncisão daquele menino João, de apenas 8 dias de nascido, ficaram espantados com o que aconteceu ali. Bom, antes disso, os vizinhos de Isabel já estavam chocados pela sua gravidez, e mais ainda pelo fato de ela ter dado à luz. Isso já foi um choque para todo mundo. Afinal, até onde todos sabiam, ela era uma mulher idosa e estéril. Então, foi uma grande surpresa, até porque ela havia escondido a sua gravidez por 5 meses. Nós vemos aí no verso 24 do capítulo 1. Eu não sei se porque ela ficou com medo de se expor e sofrer o deboche das pessoas que duvidassem da sua gravidez, ou se aquilo ali foi uma espécie de medida de cuidado, né? E ela pensar, bom, vai que eu não entendi direito a revelação do anjo, pode ser que eu tenha ouvido coisa demais, então eu vou ficar aqui, vou esperar para ver o que vai acontecer. Não sabemos, mas ela ficou 5 meses enclausurada na sua casa. Agora, outro fator espantoso ocorreu no dia da circuncisão de João. Vamos ver aí os versos 57 a 66. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Eu acho interessante, tem certos detalhes no texto que às vezes passam batidos da gente, né? Mas quando a gente está ali estudando para preparar o texto, a gente vê muitas coisas que são gloriosas e enchem o coração da gente de graça, né? O verso 57 diz, quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Parece uma coisa tão óbvia, né? Claro, se chegou o tempo de dar à luz, ela teve um filho, mas o que o texto está dizendo para nós? Irmãos, que quando chegou o tempo de dar à luz, como Deus tinha prometido, ela teve o filho. Ou seja, tudo aconteceu como Deus previu, como Ele determinou que fosse, que acontecesse. Então não houve engano aqui, não houve nenhuma surpresa. Quando chegou o tempo de dar à luz, ela deu à luz. É isso que ele está dizendo. Como Deus disse que aconteceria. Então o que muitas vezes parece óbvio, é cheio de significado quando nós paramos para olhar e perceber o que o texto está dizendo. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Sempre tem as pessoas que ficam dando pitaco, né? Não, bota o nome do pai. Ainda bem que lá em casa, graças a Deus, a minha esposa não teve essa ideia de colocar o nome do pai em uma das crianças, porque já basta eu ter recebido o nome do meu pai, né? Mas, enfim, como foi que Isabel reagiu? Versículo 60. Mas a mãe do menino disse, de modo nenhum, ele será chamado João. Olha só. Eu pergunto para você, para quem que o anjo disse que o nome do menino deveria ser João? Para Zacarias. Então isso mostra que eles tiveram ali uma resenha constante dentro de casa falando sobre isso. Quer dizer, não João falando, ele escrevendo e Isabel confabulando com ele. Houve ali um entendimento entre eles sobre a vontade de Deus, nesse sentido, né?
E então, versículo 61, reagiram, né, disseram-lhe, mas você não tem nenhum parente com esse nome? Porque essa era a cultura daquela época. Né? Você colocava nos seus filhos o nome de um parente seu, por isso que tinha tanta gente com nome igual. Né? E aí, o que acontece no desdobramento, versículo 62? Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Fizeram sinais porque é interessante que Zacarias deve ter ficado mudo e também surdo. Porque se fizeram sinais, é porque ele não estava ouvindo. Né? Fizeram sinais ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu, o nome dele é João. E todos se admiraram. Veja o que aconteceu. Imediatamente, a língua se soltou, a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então, ele começou a falar, louvando a Deus. Aqui deveria começar o cântico, né, que seria seguir logo em sequência a essa informação que ele começou a falar, louvando a Deus. Mas Lucas ainda coloca um pequeno detalhe aqui, que também é importante, né, como uma espécie de parêntese. Ele diz, todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Por quê? Porque, irmãos, Zacarias ficou 9 meses mudo. E do nada, quando ele pega a tabuinha e escreve João, a língua dele a boca dele se abre, e a sua língua se solta e ele começa a falar. Imagina a surpresa de todo mundo. E diz que todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Veja, mais uma vez, Lucas acrescenta esse acento no seu evangelho. A mão do Senhor estava com João. Por que é importante isso? Porque, meus irmãos, o que está acontecendo é obra de Deus. É isso. Então, tem muita coisa aqui, mas nós vamos tentar colocar o que é essencial para não nos delongarmos muito aqui. Esse foi um outro fato espantoso. Então, diante dessa sucessão de sinais maravilhosos na família de Zacarias, todos entenderam que aquele menino teria uma vocação especial dada por Deus. E a pergunta é, o que é que Deus vai fazer através da vida de João? O que será desse menino? Seria ele o Messias prometido? Porque, veja, até aquele momento o povo não sabia nada sobre o anúncio do anjo a Maria, porque Maria guardou no coração, ninguém sabia de nada. Então, João, né, os aspectos que cercam o nascimento de João são todos característicos da vinda de um Messias. E todos devem ter pensado, será que ele é o Messias prometido? Afinal, era notório que a mão do Senhor estava sobre ele. Mas é sobre isso que Zacarias passa a falar agora, né, onde nós acabamos de ler, quando ele diz, e você, menino, agora ele já não está falando mais do primeiro personagem, ele está falando do segundo personagem, que é João, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Nós podemos ver aqui qual será a vocação de João e os benefícios que isso trará ao povo. João será chamado profeta do Altíssimo. Eu imagino Zacarias segurando assim no colo, né, o bebê, não sei se ele era canhoto ou direito, mas enfim. Eu imagino ele segurando o bebê assim no colo, olhando para ele e falando, você, menino, será um profeta do Altíssimo. Imagina, irmãos, a sensação que ele teve nesse momento, ao mesmo tempo que ele segurava o seu filho, ou seja, os seus pés estavam bem fincados na terra, por outro lado, ele estava profetizando com seu coração no céu. Imagina essa experiência, irmãos, que coisa gloriosa. E ele olhando para o menino e profetizando,
né? Porque ele precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Então, o que tudo isso quer dizer, irmãos? Que há implicações bem profundas nessas palavras, e nós podemos considerar pelo menos duas delas. A primeira é que havia séculos não se levantava um profeta em Israel. Né? Séculos se passaram. Não havia ninguém que guiasse o povo no caminho da retidão e da justiça, à luz da correta interpretação da lei e da revelação direta da parte de Deus, como acontecia nos profetas. Imagina, então, o espanto de todos os presentes ali, quando ouviram Zacarias dizer que aquele menino seria um profeta do Altíssimo. Ou seja, Deus estava trazendo algo totalmente novo. E por essa razão, o nascimento de João vinha cercado de tantas manifestações da graça e do poder de Deus. Era um fato novo que Deus estava inaugurando. Não era apenas o nascimento de um menino, mas a inauguração de uma nova era, de um novo tempo, o tempo do Messias. O tempo do cumprimento da esperança messiânica. Era isso que estava sendo inaugurado ali naquele momento. E a segunda coisa é que a vocação profética de João tinha um alvo bem específico, que era preparar o caminho do Senhor. É evidente que Zacarias está falando aqui, fazendo alusão, né, a um profeta muito específico do Antigo Testamento, que é Malaquias. Se você voltar um pouquinho aí, Mateus, e antes de Mateus, Malaquias. Versículo 1, pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem raiz e nem ramo. Esse aqui é o desdobramento desse dia que virá. Não é um dia para se comemorar sem comprometimento. É um dia grave, é um dia sério, é um dia importante. Agora veja aqui o verso 1 do capítulo 3. Por que esse dia é importante? Por que ele é grave? Por que ele é um dia de comprometimento? Versículo 1 do capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas veja, o que vocês desejam, talvez não seja o que vocês vão receber. Versículo 2, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ou seja, é o mesmo que nós vimos no capítulo 4, versículo 1. Esse dia é um dia grave. É um dia para ser celebrado, mas também um dia para ser temido. Tudo depende da maneira como nós estamos andando com Deus. Mantenha aí a sua marcação aí de Malaquias, porque daqui a pouco nós vamos voltar nesse texto ainda. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, é que Malaquias fala de um mensageiro que deveria preparar o caminho do Messias, que também, quando o Messias viesse, esse tempo seria um tempo de juízo sobre o seu povo. Pois a missão do ungido de Deus seria primordialmente a de purificar o templo, purificar o sacerdócio e o próprio povo de Deus, porque todos haviam se desviado do Senhor. Por isso ele pergunta, quem suportará esse dia? Quem permanecerá diante dele? Então, uma observação importante aqui, né? Veja como o cântico profético de Zacarias está antecipando qual será o caráter da obra do Messias. Um caráter de confronto. Assim como a pregação do próprio João, enquanto profeta, confronto contra o pecado, da injustiça, da iniquidade.
que está sendo cometida contra a vontade do Senhor. É por isso que João diz para os fariseus e escribas: raça de víboras, por que vocês estão vindo aqui para serem batizados? Antes disso, mostrem frutos de verdadeiro arrependimento. Confronto, irmãos. O que o profeta estava dizendo no passado, Zacarias está reiterando aqui, é que nem o Messias, nem o seu antecessor, que é João, vieram para fazer cafuné na cabecinha, né, dos crentes lá de Israel e dizer para eles: vocês são tão lindos, vocês estão fazendo tudo conforme a minha vontade, né? Deus tem uma bênção para você, fique tranquilo, Deus quer fazer o melhor para você nessa noite, porque você merece, você é um filhinho de Deus, uma filhinha... Não, eles não vêm para isso, eles vêm para dizer que nós somos pecadores, e que se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, o juízo de Deus virá sobre nós, mas que existe uma porta de oportunidade aberta, e é essa grande e gloriosa salvação que o Senhor preparou para nós, e que seria trazida na pessoa do Messias. É isso que João está anunciando. É por isso que ele vai usar as mesmas palavras de Malaquias lá atrás, lá na frente, ele vai dizer: olha, quando o Messias vier, ele vai trazer nas suas mãos o fogo que vai aquecer e que vai encher o coração daqueles que creem, mas também vai queimar a palha da incredulidade daqueles que o rejeitarem. Ou seja, é um fogo comprometedor. Então, meus irmãos, veja que as canções de antigamente não eram canções de ninar o nosso ego e a nossa vaidade, como a gente vê hoje no meio evangélico, né? Não. Eram canções de confronto, que nos levavam, que deveriam nos levar ao arrependimento. Mas haverá benefícios para quem ouvir e acolher as palavras de João e, consequentemente, se prepararem para receber o Messias e a salvação que ele vem oferecer, né? Dar ao povo o conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. João viria como um arauto. O arauto era o emissário de um rei que pretendia viajar a uma terra dentro dos seus domínios, mas que ainda não o conhecia, não é? Então, o arauto ia anunciando ao povo como o povo deveria se preparar para receber aquele rei, que tipo de atitude o povo deveria ter diante daquela visitação. É justamente isso que João está dizendo, é a essência da sua mensagem. Ele dizia: vocês precisam ser salvos dos seus pecados, portanto, se desejam receber a salvação, arrependam-se dos seus pecados. E João deveria apontar para o Messias e dizer: nele está a salvação. E nós vemos isso lá no Evangelho de João, quando alguns estão conjecturando que João seja o Messias, mas ele vê Jesus passando a ponta e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias. E o cântico termina de um modo como começou, exaltando a misericordiosa disposição de Deus de salvar o seu povo. E aqui nós vamos concluindo, versos 78 e 79. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Glória a Deus. A palavra usada no texto hebraico aqui, ela é traduzida na NIV e na NVT por eterna misericórdia. A mesma frase que é traduzida aqui por profunda misericórdia é traduzida lá por terna misericórdia. E a ideia, de acordo com o original, é mais semelhante à terna misericórdia. Por quê? Porque Deus escolheu salvar o seu povo obstinado e rebelde somente por causa do seu coração afetuoso, do seu coração amoroso, do seu coração terno.
É a compaixão de Deus, irmãos, que o impulsiona a salvar. Porque quando todos os nossos atos merecem apenas a condenação, só existe uma coisa que move o coração de Deus para nos salvar e nos perdoar. É a forma terna como Ele nos ama. Deus é um Deus afetuoso. E eu acho isso extraordinário, irmãos. Nas palavras de Isaías, até os nossos atos de justiça são como trapos imundos diante dele, e as nossas iniquidades nos arrastam como vento, Isaías 64, 6. Então, por que Deus ainda insiste em nos salvar? Por causa do seu amor terno por nós, porque Ele não é uma imagem de escultura, inerte, imóvel, morta, sem vida, sem sentimentos, não. Ele é uma pessoa, Ele tem sentimentos. E esses sentimentos que Ele tem em relação a nós são bons sentimentos. No livro de Jeremias, capítulo 29, ele diz: eu sei que tipo de pensamentos eu tenho em relação a vocês. São pensamentos de paz e não de guerra, são pensamentos de bem e não de mal, para dar a vocês um futuro, porque do contrário vocês não terão futuro. Meus irmãos, que futuro nós teremos sem Cristo em nossas vidas? Que futuro? Que futuro nós teremos sem a graça do Senhor agindo em nosso favor, agindo em nós, agindo por nós? Não há futuro para ninguém. Então, esse Deus é um Deus que tem sentimentos. É um Deus movido por afetos profundos que são direcionados àqueles que Ele ama, mas que não deveria amar. Então, eu faço uma pausa para perguntar, sendo assim, meus irmãos, por que nós somos tão metidos? Por que nós somos tão arrogantes? Por que nós não demonstramos mais humildade no trato com esse Deus e com as outras pessoas? Por que nós damos lugar ao orgulho, ao nosso coração, à nossa vaidade? E até para nos colocarmos na presença de Deus, nós vamos cheios de dedos. E temos medo do que as pessoas que estão ao nosso redor vão pensar se nós levantarmos a nossa mão para adorar esse Deus. Se nós colocarmos o nosso rosto no pó para clamar pela sua misericórdia, o que é que o meu vizinho vai pensar? Ele pode pensar que eu estou em pecado, então eu vou ser diminuído diante dele, mas que você diminua. Porque é isso que Deus quer, meus irmãos. Certa vez eu fui convidado para a ordenação de um amigo, uma pessoa muito estimada. E eu fui cumprimentá-lo. Até aquele momento ele era diácono. E ele disse uma frase que me marcou e nunca vai sair do meu coração. Quando eu fui cumprimentá-lo, eu abracei, ele disse para mim: estamos descendo mais um degrau. Nunca me esqueci disso. Porque nós pensamos que quando alguém é ordenado ao ministério pastoral, ou quando alguém se torna bispo, ou quando alguém se torna sei lá o quê, nós achamos que a pessoa está subindo. Mas naquele dia, talvez esse amigo, esse colega, nem saiba que a sua palavra teve um efeito tão forte no meu coração, mas teve. E nesse dia eu entendi que servir a Deus não é subir, servir a Deus é descer. Amém. E se nós não descermos, meus irmãos, é melhor a gente fazer outra coisa. Porque estamos aqui perdendo tempo na igreja, você poderia agora estar lá na praia, tomando sol, curtindo a vida. Porque quem não quer realmente viver uma vida comprometida com esse Cristo, não deve frequentar a igreja, pelo contrário, deve aproveitar bem esse mundo, porque essa é a única coisa que essa pessoa vai ter. Mas se nós queremos mais do que isso, se nós queremos mais do que essa vida miserável que as pessoas lutam tanto para manter neste mundo, essa vida de pecado,
onde nós vemos cada dia que passa as meninas, mocinhas, cada vez mais novas, sendo seduzidas por essa coisa da exposição do seu corpo, sem prezar pela sua dignidade, pela sua honra. Meus irmãos, isso é muito pequeno. É muito pequeno. Então, se você quer ver Cristo operando na sua vida, desça. É isso que o mesmo Jeremias diz no capítulo 18, para o seu povo que queria tanto uma vida abençoada. Ele diz: vocês querem uma vida abençoada, então desçam na casa do olheiro. Deixa o olheiro quebrar vocês até não restar nenhum mísero caco e refazer vocês de tal maneira que as suas vidas realmente sejam verdadeiras vidas voltadas para Ele. Mas não finjam, não representem um papel, não andem de máscara. Capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre a celebração da mesa do Senhor, e ele diz que diante de Deus nós servimos a Cristo com os asmos da sinceridade e da verdade. Meus irmãos, a igreja é um lugar de verdade. Nós não podemos ficar aqui mantendo no nosso coração uma máscara. Não podemos. Porque isso, além de ser incoerente, inconsistente, é um auto-engano, porque nós não estamos enganando ninguém a não ser a nós mesmos. Então eu respondo para você, por que diante dessa graça tão maravilhosa, dessa ternura com a qual Deus nos ama, desse amor tão especial, tão profundo, por que nós somos tão metidos, tão arrogantes, tão orgulhosos, presunçosos? Por que nós sempre queremos ser melhores do que os outros? E temos medo da humilhação? Nós temos medo, meus irmãos, porque nós somos cegos. Porque o tamanho do nosso orgulho é tão grande, a nossa vaidade é tão grande, que isso nos cega e nos impede de enxergar o óbvio. Graças a Deus pela sua terna maneira de nos amar, pela sua forma afetuosa de lidar conosco, e de Ele ainda querer nos salvar da nossa perdição. E como Deus iria agir para curar essa mesma cegueira do seu povo no passado? Bom, nas palavras de Zacarias, Ele faria isso acendendo uma grande luz no seu caminho. Versículos 78 e 79. Graças à profunda misericórdia, ou seja, graças à terna misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Deus quer acender uma luz na nossa vida. Deus quer iluminar o nosso caminho, irmãos. Ele quer iluminar as trevas que existem dentro do nosso coração, da nossa alma. É assim que Deus quer nos curar, é assim que Ele quer nos libertar, é assim que Ele quer nos redimir, é assim que Ele quer nos visitar. Voltemos lá ao texto de Malaquias, de onde é que Zacarias tira essa ideia de sol, quando ele fala sobre o sol nascente nas alturas que nos visitará. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Vamos ler de novo o versículo 1 e o 2 juntos. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha,
Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas, para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Olha que imagem linda que ele traz. Por acaso você já viu alguma vez um bezerrinho quando ele é solto no curral? Ele sai doido pelo pasto, pelo campo, pulando de todas as formas que ele é capaz de pular, feliz da vida porque ele está livre. É isso que Malaquias está dizendo, irmãos. Que o sol nascente das alturas, que o sol da justiça que Deus faria brilhar no mundo, traria para nós uma liberdade gloriosa e grandiosa. E que na sua presença nós poderíamos celebrar, nós poderíamos cantar, nós poderíamos saltar como o bezerro que está preso no curral e a porta se abre, ele então agora ele pode sair livre e celebrar a sua liberdade diante do seu Criador. Que texto lindo, que texto maravilhoso. Esse cântico de Zacarias. Mas há uma escolha a ser feita aqui. Porque Malaquias também fala que os que não temem, os que não creem, serão queimados como a palha. Por insistir em viver nas trevas, por persistir em viver na ignorância quando poderiam conhecer o caminho do conhecimento, da verdade que existe, sendo revelada diante dos seus olhos, ao invés de encontrar o caminho que conduz à paz, como ele conclui aqui o texto, não é? Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ele conclui aqui com uma menção, uma alusão ao texto de Isaías, no capítulo 9, quando ele anuncia sobre o menino que viria para governar o mundo, ele diz que ele visitaria aqueles que jazem nas trevas e na sombra da morte. Né? Quando ele fala de Zebulon e Naftali, uma região que vivia em trevas e agora viu uma grande luz. E onde é que Jesus vai começar o seu ministério? Na região de Zebulon e Naftali. Mateus capítulo 4 vai trazer essa informação para nós. Então, meus irmãos, o cântico é concluído com o versículo 80, que fala a respeito do desenvolvimento de João. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Louvado seja Deus. Foi assim que João se tornou o último dos profetas, né? Jesus vai dizer isso em Mateus, que o ministério profético perdurou até João. João foi o mais ilustre de todos eles. Jesus disse isso. Entre os nascidos de mulher, não houve ninguém maior do que João. A vida desse homem foi uma vida curta? Sim. A sua morte foi uma morte trágica? Sim. Sua cabeça foi apresentada numa bandeja. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que eu também entendo que isso é irônico. Porque um homem que nasceu por obra do Espírito Santo, que desde o ventre materno era cheio do Espírito Santo, que viveu uma vida totalmente consagrada a Deus como nazireu, um homem que dedicou a sua vida inteiramente a fazer a vontade de Deus e a cumprir a sua vocação, porque de forma extremamente honrada ele foi separado para preparar o caminho do Senhor. Esse homem que o texto diz que crescia, que se fortalecia em espírito, ou seja, um homem que não dispunha nada para a carne, mas que fortalecia o seu espírito dia a dia através da palavra de Deus.
e da comunhão com Deus, esse homem tem uma morte tão horrível. Sua cabeça entregue numa bandeja para servir de souvenir aos convidados de Herodes e para que ele satisfizesse o desejo maligno do coração da sua esposa, que nem esposa dele era. Então, a gente olha para isso e a gente pensa, poxa, que injustiça. Mas isso não é nada diante do que aconteceu com o Filho de Deus. João era só um homem. Jesus diz assim, João não tem igual neste mundo. Ninguém entre os nascidos de mulher se assemelha a ele, mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Por quê, irmãos? Porque o que nós vivemos neste mundo, o que acontece aqui na nossa vida, não é tão importante. O mais importante não é como nós começamos a nossa caminhada neste mundo, mais importante é como nós terminamos a nossa caminhada. Tenha certeza que quando deceparam a cabeça de João, de imediato ele foi promovido à glória celestial. E quando nós chegarmos na glória, se nós perguntarmos a João, João, você fica triste por ter vivido tão pouco tempo? Ele vai dizer certamente para você, olha, eu fiquei triste por viver naquele mundo tão pecador por tanto tempo. Porque felicidade é estar na presença de Deus. Então, irmãos, João Batista não teve basicamente uma vida privada. A vida privada de João era uma vida com Deus. Todos os dias e todo o tempo, esse era o seu propósito. Essa era a sua determinação, essa era a sua vida. Então, o Cântico de Zacarias nos ensina muitas coisas importantes e traz muitas informações que podem nos levar a compreender melhor, né, a envergadura do ministério de João, mas, acima de tudo, o que o Cântico de Zacarias traz para nós é a grande obra do Messias. Ele que, sendo o Filho de Deus, né, viveu uma vida tão simples neste mundo. Ele mesmo diz que não tinha onde reclinar a cabeça. Não ajuntou bens neste mundo, não ajuntou nada. Nem a sua bolsa ele segurava. E foi uma pessoa que viveu todo dia, para que a vontade do Pai se cumprisse na sua vida plenamente. Então, essas duas vidas que se entrelaçam são extraordinárias, mas uma se destaca, é a vida de Jesus, é a sua entrega, é a sua rendição, né? Com todos os méritos que João possa ter, João ainda era um pecador, como qualquer um de nós. Mas Jesus viveu uma vida plena, de obediência à vontade de Deus e sem pecado. E ainda assim, ele viveu a experiência de ter a sua vida ceifada de uma forma tão violenta, tão horrível, tão vergonhosa, tão humilhante, pendurado na cruz do Calvário. Que você possa levar contigo esse cântico para casa. Quem sabe você possa fazer uma releitura dele na sua casa e repensar qual é o significado do Natal para você. Porque ele nos ensina que o significado do Natal, meus irmãos, está muito longe daquilo que o comércio considera, que os comerciais e as propagandas consideram. Existe algo muito mais profundo e muito mais importante para nós considerarmos à luz daquilo que nós temos aprendido nesta manhã. Que nós possamos celebrar o Natal com os cânticos que a Bíblia traz para nós, porque eles, além de nos alegrar o coração, certamente eles também elevarão a nossa alma. Amém? A título de aplicação, eu gostaria de destacar apenas um ponto aqui, acerca dessa liberdade que nós temos para adorar o Senhor. O texto diz que essa obra que o Messias realizou por nós nos trouxe a liberdade de todos os nossos inimigos
para que nós pudéssemos adorá-lo sem temor, em santidade e justiça diante dele, não só nos dias de culto, mas todos os dias. Então, que nós possamos encontrar essa liberdade. Amém? Capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus vai dizer: o Pai procura quem o adore assim, em espírito e em verdade. Então, que Deus possa nos encontrar como verdadeiros adoradores, como quem adora com plena liberdade na presença de Deus. Pense nisso quando você estiver na igreja prestando culto ao Senhor. Pense nisso quando você estiver cantando louvores a Deus. Procure se preparar para que quando você vier para prestar culto ao Senhor junto com os seus irmãos, isto seja um acontecimento na sua vida. Não faça isso, pelo amor de Deus, pensando em outras coisas que você vai ter que fazer depois, ocupando sua mente com outros compromissos depois que você sair da igreja, olhando para o seu relógio para ver se já está na hora do culto acabar, ou com o celular, com o volume ligado, porque você está esperando uma ligação importante. Meus irmãos, tem muita coisa para a gente pensar, muita coisa para a gente repensar na nossa maneira de servir ao Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus, curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar, Senhor, pela tua palavra, que mais uma vez, nesta manhã, está diante de nós. O que vamos fazer, Senhor, depois de ouvirmos a tua palavra? Como vamos agir? Como vamos reagir? É possível que nós saiamos daqui e, ao cruzarmos a porta da igreja, do templo, já tenhamos esquecido da maior parte das coisas que ouvimos e aprendemos. Graças te damos porque a gravação dessas mensagens nos dá a possibilidade de ouvir mais uma vez, de novo, até que a mensagem se torne realmente guardada, fique guardada, armazenada no nosso interior, e ela possa cumprir a sua finalidade em nossas vidas. Mas, Senhor, não é isso que nós deveríamos fazer. Deveríamos já sair daqui, Senhor, com um compromisso firmado diante da tua presença. Ó Deus, de trabalharmos pela mudança, não pela mudança do nosso vizinho, do nosso irmão, do nosso parente, mas pela nossa mudança. Porque nós sabemos bem, Senhor, o quanto nós estamos ainda conservando dentro de nós e precisamos abrir mão disso, porque isso está fazendo mal à nossa alma, isso está matando a nossa fé, está destruindo, Senhor, a nossa comunhão contigo e com a igreja. O Senhor nos ajude a ter coragem de lutar contra o nosso orgulho, de lutar contra a vaidade do nosso coração, de lutar, Senhor, contra a normalização que nós mesmos estamos realizando dentro de nós, com a frieza espiritual. Meu Deus, não permita que nós nos acostumemos em estar frios diante de Ti, Pai amado. Não deixa, Senhor, que o nosso culto vire uma expressão religiosa morta, sem vida. Não deixe que nós nos acostumemos com isso, Pai. E digamos, é assim mesmo. Faz parte. Meu Deus, desperta o nosso coração. Desperta a nossa alma, Senhor. Que o Senhor venha sacudir os nossos ombros nessa manhã e nos despertar deste sono que nós estamos sofrendo dele, e está nos levando a nos acostumarmos e a nos conformarmos com este mundo e com uma vida muito, muito, muito menor do que aquela que o Senhor planejou para nós. Meu Deus, não deixa que nós vivamos assim e fiquemos bem com isso, Senhor. Que isso nos incomode, que nos incomode todo o tempo, que o Teu amor nos constranja, Pai, como a Tua palavra diz,
de tal maneira, Senhor, que nós possamos olhar para esse modo tão afetuoso, através do qual o Senhor nos ama e cuida de nós, e corremos de vergonha, e nos sintamos, ó Deus, dispostos a mudar alguma coisa nas nossas vidas. Porque o tempo se abrevia, não demora, aquele que vem virá. E ele virá para salvar os que temem, mas também virá para queimar como a palha aqueles que duvidam e que vivem como se ele não fosse voltar, como se ele não viesse para julgar o mundo, os vivos e os mortos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Opera em nós a plena consciência de que nós temos liberdade, de que o pecado não é mais o nosso Senhor, de que ele não nos escraviza mais. A tua palavra diz que nós não somos mais dominados pelo pecado, então nós não temos mais que dar a ele nenhuma satisfação, e não temos que fazer aquilo que lhe agrada. Nós temos um novo Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a viver, Pai, debaixo deste novo senhorio, e nos arranque de uma vez por todas desta aliança que nós estamos fazendo com o pecado, praticando coisas que nos agradam, mas que desagradam o Senhor. Dá-nos a coragem, a ousadia, a disciplina e a determinação de vivermos como libertos, como livres, para te adorar, ó Deus, em temor, em santidade e justiça, todos os dias da vida que ainda nos resta neste mundo. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.